Olá, estamos aqui mais uma vez. Obrigada pela presença de todos vocês. O assunto de hoje, infelizmente, ele não é um assunto muito agradável para a maioria das pessoas. Nós vamos falar sobre discutir a relação, a famosa DR, no horário de trabalho. Gente, não façam isso nunca, tá? Relacionamento, casamento, namoro, noivado, são relações íntimas, são relações pessoais e que devem ser tratadas dessa maneira. Portanto, somente entre o casal, somente a dois. Não faça isso, não exponha o seu parceiro ou a sua parceira dentro da empresa. Acredito que todo mundo aqui ou já passou por essa situação ou já viu alguém passando. É aquela situação comum, né? Todo mundo no setor, todo mundo trabalhando, de repente toca o celular de alguém, esse alguém atende e fica endurecido e monossilábico, né? E a gente só vê, não amor, sim amor, não querido, eu tô na empresa, sim estou na empresa, não, com quem eu almocei? Não, com quem eu estou agora? Olha, eu estou aqui na empresa, né? E a pessoa automaticamente, ela se levanta e busca um lugar em que ela possa estar sozinha para conversar adequadamente. Essa é uma atitude até inconsciente que demonstra aquilo que deveria ser uma conversa íntima, uma conversa a dois. Porém, tem aquele companheiro ou aquela companheira que são controladores, tá? Não é ciúme isso é controle sobre a ação do outro. E isso é muito feio, né, gente? Principalmente no horário de trabalho. A empresa é o local onde cada um de nós recebe o salário, é o nosso pão, é o nosso leite, é o nosso alimento, é a nossa moradia, que está garantida a partir do salário que nós recebemos por oferecermos o nosso serviço para essa empresa. E, portanto, isso deve ser, sim, tratado de maneira honesta, de maneira privativa, no sentido de não incomodar o nosso parceiro. Nada mais feio do que nós estarmos num setor e vermos alguém receber uma ligação como essa. Vermos um colega nosso de trabalho ser controlado por uma pessoa insegura, por uma pessoa incapaz de resolver os seus problemas dentro de casa. E por que eu digo que essa pessoa é controladora? Justamente porque ela é controladora. Ela quer ter o poder das ações do seu companheiro ou da sua companheira. Tanto que ela não consegue esperar, né, que esse companheiro ou companheira chegue em casa e que eles conversem. Não, ela tem que expô-lo negativamente, ela faz questão de que as pessoas pensem, olha lá, ela está ligando, ou ele está ligando, olha lá, ela está verificando, ele está verificando. Isso não é bonito, isso depõe absolutamente contra você que está ligando. A empresa está vendo, todo mundo está vendo e lamentando essa atitude descontrolada da sua parte. É muito feio e não é nada profissional. Isso não vai colaborar nada para o desenvolvimento do seu companheiro. Muito pelo contrário, isso muitas vezes o coloca numa situação de ridículo diante dos seus superiores. E no momento de promoção ou de algo que precise contar com essa pessoa, eles vão pensar duas vezes, porque a imagem que eles vão ter desse funcionário é de uma pessoa que quer e que precisa ser controlada. Ou ainda de uma pessoa que comete atos incorretos, e não importa qual é, tá? Porque para a empresa, ela quer o quê? Um funcionário que possa ter foco durante o dia no seu trabalho, no desenvolvimento dele. E não um funcionário que tenha alguém que do outro lado fique tentando controlar o que a pessoa está fazendo no horário de trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu inclusive acompanhei de perto numa assessoria que nós fazíamos, que era o seguinte. O setor de compras tinha duas pessoas, um homem e uma mulher. Tanto ele quanto ela eram pessoas bonitas, vistosas,
né? Muito simpáticos os dois se davam muito bem. E periodicamente eles tinham que sair para visitar novos fornecedores. Era só esse homem sair, porque ele contava tudo para a esposa, então ele contava, hoje nós vamos visitar um fornecedor tal, hoje nós vamos na empresa tal, vamos na loja tal. Gente, era batata. No horário que eles estavam fazendo as consultas de preço em novos lugares, a esposa ligava. E aí ele disfarçadamente saía, né? E a gente só ouvia assim meio de longe. Não, mas eu tô aqui. Sim, é com ela trabalha comigo, né? Ela está aqui. E via-se nitidamente que a esposa do outro lado estava irada, insatisfeita, porque o marido estava fazendo aquilo que a empresa o contratou para fazer. E isso era sistemático, tá? E óbvio, e aí o que é pior também. Esse marido, coitado, eu digo coitado por quê? Porque ele sofria pena, algumas pessoas tinham pena por ele ter uma mulher controladora. Outras pessoas faziam gozações. Olha lá o babaca, porque muitas vezes é essa impressão que passa, né? Olha lá vem a esposa dele de novo, tá? Então assim, gente, isso não se faz. Discutir relação é dentro de casa a dois. Segura a sua onda, segura a sua necessidade de controle, segura a sua insegurança, vai fazer alguma coisa, vai cuidar da sua vida, faça o seu trabalho no seu emprego, desempenhe melhor. Se você não trabalha, vai fazer alguma coisa que te dê prazer, mas não atrapalhe o trabalho do outro, não atrapalhe a empresa a que o seu companheiro está trabalhando, tá? Procura uma terapia. Isso é muito importante. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Essa relação de controle, ela é absurdamente negativa. E normalmente, se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar o que eu vou dizer. Normalmente, essas pessoas que são controladas, elas não são bem-sucedidas. Elas são pessoas até que têm uma certa confusão mental. Justamente por conta desse excesso de controle que o outro exerce, tá? A pessoa parece que está sempre presa, parece que ela está sempre com medo de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, de tomar uma atitude. Justamente porque a pessoa controladora está sempre dando o contra, está sempre indo ao contrário daquilo que a pessoa quer fazer. Ao mesmo tempo, a pessoa que é controlada também se permite a isso. Né? Porque o correto seria o quê? E a minha esposa me controlando? Não, agora não. Desliga, coloca o celular no bolso, na bolsa, né, onde for, ou o marido controlando também. E depois liga e conversa. Chega em casa e diz, olha, por favor, não liga no meu horário de trabalho, porque eu não vou mais te atender. Tá? Se você não confia em mim, vamos terminar a relação por aqui, vai ser feliz, vai procurar uma pessoa de confiança, e eu também vou encontrar uma pessoa que confie em mim. E assim nós vamos ser felizes. Porque uma relação de controle, gente, é nítido que a infelicidade está presente. Em 100% dos casos. Tá? Então vamos repensar. Vou dar um outro exemplo antes de finalizar. Nós fizemos a consultoria para uma grande empresa que fez todo um processo seletivo para a contratação dos seus funcionários. Então tiveram entrevistas dinâmicas, tinham palestras conosco, com outras empresas, para que então no final eles escolhessem o melhor. E havia lá um homem que eles estavam gostando muito da postura dele, da maneira como ele se posicionava, das respostas que ele dava nas dinâmicas, e assim, a situação dele estava indo muito bem para ser contratado. E era uma empresa multinacional, que pagava muito bem, que tinha muitos benefícios, quer dizer, seria perfeito para essa família. Bom, teve um dia, a semana toda, eles passaram 15 dias realmente num processo assim puxado. E em alguns dias da semana, as palestras eram à noite. Elas começavam por volta das 19, 20 horas e iam até 22 horas. E esse rapaz já tinha participado de umas 2 ou 3 que nós já o tínhamos visto lá. E nesse dia nós falávamos justamente, a nossa palestra foi
sobre a importância de sabermos escolher as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E isso vale para pai, para mãe, para filho, para esposa, para marido, para vizinho, para amigo, né? Porque essas pessoas determinam a nossa vida, determinam a nossa alegria ou a nossa tristeza, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E quando a palestra terminou, ele ficou assim de lado esperando para conversar conosco e coincidentemente o celular dele tocou e nós víamos, assim, ele saiu, né? De novo aquela ação inconsciente de buscar uma conversa a dois. Então ele saiu um pouco de lado, mas nós ainda ouvimos quando ele dizia: poxa, mas eu falei para você que eu estou numa palestra. E assim, a gente percebia que a pessoa do outro lado estava muito nervosa, totalmente descontrolada, e ele tentando acalmar essa pessoa. Bom, quando terminou, ele veio conversar conosco justamente sobre isso, né? Então a pergunta dele era: mas assim, o que a gente faz quando as pessoas que estão conosco não são pessoas que nos apoiam totalmente? Né? E aí nós conversamos algumas coisas, tal, depois ele foi embora, no dia seguinte nós tínhamos outra reunião na empresa, e eu me lembro assim, com o coração até apertado, que um dos chefões falou: olha, aquele rapaz tal a gente vai excluir. E aí todo mundo olhou, né, assim, porque ele estava indo tão bem, como excluir? Ele falou: olha, a postura dele ontem não foi a postura de um profissional. Ele deveria ter dito para quem estava do outro lado da linha: olha, estou numa reunião profissional, falo com você depois. E não ficar ali dando desculpas, até porque nós estamos num processo com horários de início e fim totalmente pré-agendados, muito antecipadamente. Então, assim, ele tinha já que ter avisado a pessoa do outro lado. Como a pessoa do outro lado, pelo que nós entendemos da ligação, ela sabia, mas ela estava incomodada, porque eram 22 horas e o marido não estava em casa, ainda que ela soubesse que ele estava passando por um processo seletivo. E aí nós tentamos ainda conversar com esse chefão, né, colocar os elementos positivos desse homem, e ele falou: não, nós não vamos ter uma pessoa que fique à mercê ele usou exatamente esse termo, do descontrole de uma outra pessoa. Nós precisamos de pessoas com autonomia. E é óbvio que nós, como consultoria, entendemos isso sim, isso é fato, né? As pessoas precisam ter autonomia. Tem um outro caso também, agora para finalizar, que é assim, é uma outra empresa também que nós fizemos consultoria, e eles tinham uma série de eventos, tanto dentro de São Paulo quanto fora de São Paulo, fora do horário de trabalho, e eles faziam um rodízio entre os funcionários, né, para não sobrecarregar ninguém e para que também todo mundo pudesse ter a oportunidade de participar e de conhecer esses eventos. E tinha um funcionário que eles até gostavam bastante, mas que toda vez que se falava para ele: olha, você vai no evento tal, ele dizia: eu preciso primeiro consultar a minha esposa. No primeiro momento, isso é até bonito, né? Principalmente para nós mulheres, nós achamos isso muito bonito. Só que assim, gente, segunda vez, terceira vez, quinta vez, 10ª vez, não dá. A empresa não pode ficar à disposição do relacionamento familiar de cada um, tá? Até porque, assim, a resposta nunca vinha rapidamente. Então, ele não podia ligar para ela e falar: olha, bem, eu tenho, né, vai ter um evento aqui no último final de semana do mês, nós temos algum compromisso ou eu posso assumir? Não. Ele tinha que ir para casa, aí ele tinha que conversar com ela parava para pensar 2, 3 dias, quer dizer, nisso ia uma semana, um pouco mais, até que ele desse a resposta dele. Óbvio que a empresa não ia, né, ficar esperando, e chegou um determinado momento que ele deixou de ser chamado. E óbvio que isso comprometeu depois as promoções dele, tá? Ele acabou não sendo promovido, ele continuou na empresa, ele tinha um bom trabalho, mas a empresa entendeu que não podia contar com ele justamente porque ele tinha uma esposa controladora. Isso não faz bem, né? Então nós temos que saber colocar as situações da nossa vida, das nossas vidas, no lugar delas, né? Se você trabalha numa empresa que tem uma série de eventos, que exige de você que esteja fora, que esteja
fora do horário de trabalho, que esteja fora da sua localidade, isso já tem que ficar combinado e acertado com a sua família, né? Você não pode ficar ali meio que refém, né, da sua família na execução do seu trabalho. Então, gente, pessoas controladoras, elas realmente prejudicam a nossa vida. Então nós temos que repensar, inclusive, até onde vale a pena manter uma relação assim, tá? Ou até saber, bom, eu vou manter uma relação assim, mas eu vou ter que entender que eu não serei uma pessoa bem-sucedida, que eu não serei promovido ou promovida, né? Porque realmente isso vai interferir. Então, gente, discutir relação é em casa, nunca